Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Eu quero apresentar aqui o 1 minuto e meio. Se você não conhece ainda, você vai conhecer agora. 1 minuto e meio para pensar. Nós vamos dar uma olhadinha e em seguida já vem o pregador. O Dia da Língua Inglesa. Estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Atos 2, 7 e 8, na nova tradução na linguagem de hoje. Hoje é o Dia da Língua Inglesa, o qual reconhece a importância global desse idioma e a sua influência na cultura, negócios, educação e comunicação internacional. É também uma data para promover o multilinguismo e o respeito pelas diferentes línguas e culturas do mundo. O verso de hoje registra a primeira manifestação do dom de línguas no Novo Testamento. Paulo afirma que todos os dons são ferramentas para a pregação do Evangelho, 1 Coríntios 12, 7. E a confusão das línguas iniciada na Torre de Babel era o seu maior desafio. O dom de línguas tinha como objetivo remover esse obstáculo. Era também um sinal de que no reino dos céus não mais haverá barreiras linguísticas ou culturais que separem as pessoas. Pense nisto e que o Senhor seja contigo. Pastor Flávio Borges chega aqui, meu amigo. Eu amo o pastor Flávio Borges e amo esse 1 minuto e meio para pensar, viu? Aliás, eu fico impressionado como é que ele consegue ficar dentro do 1 minuto e meio. E até um pouquinho menos ainda. Pastor Flávio Borges, cadê você, meu amigo? Olha aí o homem, ó, igualzinho. Pastorzão, olha, eu fiz questão de colocar aqui, rapaz, porque realmente eu aprecio muito. É um vídeo diário, né, que você faz. E eu fico impressionado como é que você consegue, porque tem bastante conteúdo em 1 minuto e meio, de maneira dinâmica e ilustrada, inclusive, né? É um desafio grande, não é não? É verdade. Mas bom dia, pastor Esmeraldo, meu amigo. Rapaz, antes que você diga, eu vou dizer logo, eu te amo, viu? Eu preciso de você para ser feliz, viu? O objetivo é o que o título do canal já diz, né? Para pensar, você para pensar um pouquinho sobre aquilo ali, né? Sobre aquele tema ali. Sempre, o objetivo é sempre pegar algum acontecimento, como, por exemplo, hoje é o dia da língua inglesa, né? Então, tirar alguma lição disso aí, alguma lição espiritual disso aí. Que Deus possa usá-lo poderosamente nesta manhã. Amém. Amém. Ok, meus queridos irmãos da Sala 57, né? Uma alegria muito grande estar aqui de volta. Confesso estar até sentindo saudade, né? De poder compartilhar aqui uma mensagem com os irmãos. Vivemos em tempos, né, tempos difíceis, como diz a palavra, como diz o apóstolo Paulo, tempos complicados, né? O próprio Cristo fala ali no tempo do fim que haveria homens que desmaiariam de terror, né, diante da expectativa das coisas, né? São coisas que nos deixam situações no mundo atual, né, que nos deixam assim angustiados, né, extremamente preocupados, preocupação com, com os rumos, né, da economia, da política, da própria constituição da família, né, da igreja. Chega um momento que a gente fica pensando, né, e a igreja, né, como é que vai ser da igreja? Muitas mudanças, né, a gente percebe muitas mudanças. Então, isso vai nos deixando assim, tremendamente angustiados, né? Isso me fez
pensar numa experiência do povo de Deus que eu queria compartilhar com vocês para a gente extrair algumas lições daquele momento, né, daquele momento ali ocorrido e como é que as coisas, quais são as soluções encontradas, né, os princípios para a solução de problema encontrado na palavra de Deus. Aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 13. Aqui está concentrado a experiência, né? O incidente com o povo de Deus, que haverá de nos trazer algumas lições preciosas. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5. A partir do versículo 5. Espero que você esteja com a sua Bíblia aí, né? Nós vamos estudá-la um pouquinho. Vamos ver alguns versículos aqui que serão importantes para a compreensão desse tema. Ok, aqui na minha versão, né, na revista aí atualizada, diz assim: reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. Irmãos, o nome, né, a palavra, né, o termo filisteu aparece diversas vezes aí no Antigo Testamento. E quase sempre, ou sempre, em oposição ao povo de Deus. Parece que eram os grandes inimigos, né, do povo de Deus ali, eram os filisteus, porque eles estavam incrustados na Terra Prometida. A própria palavra Palestina deriva de Filistia, né? Com PH, e terminou depois sendo Palestina, né? Mas é a terra dos filisteus. Os filisteus é um povo extremamente forte. Eles organizaram 5 cidades. Cidades poderosas, eram cidades-estados. Eles viviam praticamente em governos independentes. Então, essa cidade era Ascalon, coloquei o nome da cola aqui, ó. Ascalon, Gate, Ecrom, Asdod e a mais conhecida hoje, Gaza. Por que eu deixei Gaza por último? Porque não apenas Gaza, mas todas as outras ainda existem. Veja só. Elas ainda existem, ainda com esses nomes aí. E de vez em quando a gente ouve falar, né, na televisão, no conflito na faixa de Gaza. Cidade dos filisteus. Fortíssimas cidades. Os filisteus, eles eram guerreiros por excelência. Eles eram especialistas em guerra. Eles viviam para a guerra. Eles são o primeiro povo, é o primeiro povo a manipular o ferro. Os armamentos eram feitos de bronze, eram mais fáceis, né, da manipulação. Eles desenvolveram a tecnologia de manipular o ferro, e eles faziam as suas armas de ferro. E eles usavam muito ferro e madeira para que pudessem ser resistente e, ao mesmo tempo, da qualidade, da leveza no manuseio. O escudo, por exemplo, dos filisteus, ao invés de ser como os outros povos utilizavam, quadradão, pesadão, eles usavam de madeira revestido de ferro e redondo, que dava muita mobilidade. Podemos dizer que os filisteus, quando uma criança, aqui no Brasil, quando uma criança nasce e é do sexo masculino, o pai compra logo uma bola, né? É um presente tradicional, compra uma bola. O país do futebol compra uma bola logo para o menino. Eu imagino que entre os filisteus, quando a criança nascia do sexo masculino, o pai dava logo uma espadinha, né? Eles viviam disso aí. Eles quase que não plantavam, não colhiam. Eles esperavam que os outros, e talvez o seu alvo principal eram os israelitas, né? Esperavam que eles plantassem e depois eles iam buscar e iam tomar. Assim viviam os filisteus. O texto bíblico diz que eles se reuniram. Isso é importante porque indica que as 5 cidades estavam envolvidas, né? A Pentápolis filisteia, ele se reuniu contra Israel. Vamos continuar a leitura então, né? Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. Agora, olha só, dá uma olhadinha na quantidade, né? 30.000 carros, vá fazendo a conta aí. 6.000 cavaleiros e povo em multidão, como
como areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Irmãos, aqui, ó, olha essa quantidade. 36 mil, fizeram 30 mil carros. Esses carros eram carruagens, né? Eram carros puxados a cavalo. Quem inventou o carro de guerra foram os filisteus. Uma charrete toda de ferro, alta, e eles tinham lanças enormes de madeira, de ferro na ponta, e ali com facilidade ele derrubava outros cavaleiros, nomes a cavalos, eles derrubavam, e com facilidade também eles alvejavam, outros eles ficavam no alto, eram carruagens altas, chamadas de carros de guerra. Alguns, inclusive, eram feitos com 2 lugares, havia 2 filisteus. Mas vamos aliviar um pouquinho a situação aqui para Israel, vamos colocar cada carro desse com um filisteu. Então, ali havia 30 mil homens no carro de guerra, havia mais 6 mil homens montados a cavalo, 36 mil, mas também tinha o exército da infantaria, aqueles que iam a pé, com escudo redondo na mão e com a sua espada de mais ou menos 70 centímetros, toda de ferro. Então, a Bíblia descreve como uma multidão à beira-mar, né? como areia à beira-mar. Nesse livro aqui, ó, A História dos Judeus, né, de Flávio Joséfo, eu gosto muito de, às vezes, consultar aqui. Na página 155, ele comenta essa história aqui. E Joséfo, que você sabe que é um historiador judeu, e foi naturalizado romano, né? E ele era extremamente culto, é uma das maiores referências das coisas da Bíblia, fora da Bíblia, é Joséfo. Dá muita credibilidade ao texto bíblico. Ele diz assim, ó, comentando, ele diz, cadê? Com o que os filisteus ficaram muito irritados para vingar-se, puseram-se imediatamente em campo, com 300 mil soldados. O povo em multidão, ele disse que eram 300 mil, né? 300 mil soldados de infantaria, 30 mil carros e 6 mil cavaleiros. Então, ele aqui clareia um pouquinho mais, esse povo é multidão, que é descrito aqui por Samuel. Mas ele disse que são 300 mil. Então, vamos pegar esse dado aqui, vamos acrescentar o que já temos, 36 mil mais 300 mil. 336 mil filisteus. Eles se reuniram para pelejar contra Israel. Irmãos, é muita gente, né? E observe que não é gente comum. São filisteus. Enfrentar um filisteu não era coisa fácil. Agora tinha que ir 336 mil. Vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada no povo de Deus. 1 Samuel ainda, né? Capítulo 13, verso 15. Verso 15, aqui na minha tradução, diz assim: Então se levantou Samuel, o profeta, subiu a Gilgal, a Gibeá de Benjamim, e logo Saul, o rei, contou o povo que se achava com ele. Cerca de 600 homens. Veja o tamanho do problema, né? 336 mil filisteus para enfrentar 600 israelitas. Faça a conta aí. Eu já fiz aqui, mas faça a conta aí. Para cada um israelitas, quantos filisteus havia? No meu cálculo aqui, espero não estar errado, 560 filisteus para cada um israelita. Que situação complicada, irmãos. Que inimigo difícil, quase impossível de ser derrotado. Mas vamos piorar um pouquinho mais? Vamos piorar. Verso 22 agora. Lemos o 15, o 22. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas, porém se acharam com Jonatas, com Saul e com Jonatas, seu filho. Só havia espada, só havia lança, talvez escudo, com o rei e com o príncipe.
o restante do povo estava desarmado. Não tinha uma lança, não tinha uma espingarda, não tinha nem um badog, né? Como diz aqui na Bahia, os lugares chamam de estilingue. Eles estavam desarmados em um número extremamente inferior e completamente desarmados, irmãos. Daí agora a atitude deles. Vamos ver, então, voltemos lá ao início. Lemos o versículo 5, agora vamos ler o versículo 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, e tome aperto, né? Muito aperto. A atitude deles, esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. A situação era extremamente difícil e nós podemos dizer desesperadora, né? O exército a ser enfrentado é um exército de filisteus, tremendamente armado, né? Eles viviam disso. Eles não partiam nenhuma guerra se não fosse para vencer a guerra, mas para enfrentar 600 homens apenas, desarmados, assombrados, assustados. Eles tinham muito poucas chances de vencer, mas eles estavam prestes a entrar na guerra. A guerra está diante dele. Se reuniram contra eles. Eles estavam já se sentindo já oprimidos e cercados. Agora imagine o desespero numa situação como essa. Às vezes eu vejo alguns filmes, esses filmes épicos, né? De lutas, aqueles homens que saem com a espada, né? E o escudo na mão e saem gritando. Eu fico pensando, havia precisar de muita coragem para entrar em uma luta dessa. Para enfrentar espadas nuas, assim, de cara, né? E os israelitas estavam em uma situação como essa, mas para enfrentar os filisteus. Você já esteve em uma situação assim? Parecida com isso aí? Será que eu falo para alguém hoje, nessa manhã, que está enfrentando, está diante de um confronto com um inimigo terrível, tremendo, muito maior, muito mais forte, e muito mais vantagem do que o que você se encontra? A situação do povo era tão desesperadora que eles não tinham lugar para se esconder. Onde eles procuram? Os penhascos, nas cisternas. Você sabe o que é uma cisterna? Que negócio de pegar água, né? Lá embaixo. Eles desceram, e lá onde está a água, ficar escondido lá dentro, não debaixo da água, mas dentro da água. O texto bíblico diz, nós lemos aqui, que até nos túmulos eles procuraram abrigo. Eles procuraram se esconder nos túmulos. Você está procurando alguma cisterna para se esconder? Você está diante de um problema onde o inimigo é muito maior e muito mais forte do que você. Um problema que já te atormenta e você sabe que o confronto é inevitável, talvez você está fugindo disso aí, mas vai ter que encarar, vai ter que enfrentar esse inimigo. Um inimigo extremamente forte e cruel. Você percebe o tempo se esgotando, já tem que enfrentar. As pessoas começam a lhe cobrar uma posição diante da situação que você tem que encarar, que tem que resolver, e você simplesmente não sabe o que fazer, não sabe aonde se esconder. Em momentos assim, irmãos, que a angústia se apodera do coração do homem, de todos nós, de qualquer um de nós. A angústia toma conta do coração. A angústia para Davi, ela tem que encarar o vale da sombra da morte. A angústia para o coração de Abraão, ela tem que subir o monte Moriá e ali sacrificar o seu filho, o seu próprio filho. A angústia para Jesus
foi suar gotas de sangue no Getsêmani. Hoje, muitas pessoas sofrem angústia por ter um filho envolvido com drogas, por exemplo. Talvez por ver o seu marido desempregado, ver a sua esposa doente, ver o seu casamento sendo esfacelado, o casamento desfeito. A angústia começa a tomar conta do coração. E às vezes não se sabe o que fazer. É possível que exatamente agora tenha alguém procurando um túmulo, uma cisterna, para se esconder. Então, você pode ter a ideia, se você alguém está passando algo parecido com isso, ou já passou, começa a ter uma ideia do que se passava no coração de Jonas, ou Jonatas, o príncipe de Israel. Dá para entender como é que ele e todos os outros também se sentiam. Jonatas se encontrava em grande aperto, se encontrava encurralado, ele era o príncipe, mas não sabia exatamente o que fazer. Ele estava sendo colocado contra a parede, ele tinha uma espada na mão, ele tinha uma lança na mão, e era só. Na hora de grande aperto, irmãos, de grandes dificuldades, de enfrentar inimigos maiores, mais fortes do que nós, nessa hora, a única coisa que conta, a única coisa que vale é a compreensão, é o conhecimento, é a consciência. O pastor Abdoral falou aqui no início, na lição da Escola Sabatina, né? É a consciência de quem Deus é, a compreensão que nós temos dele, de quem é Deus, o que ele significa para mim. Nessa hora, é isso que vale. É o caráter de Deus, é a sua vontade, é isso que vai valer. E parece que o príncipe Jonatas tinha uma relação com esse Deus. No capítulo 14, no versículo 1, a gente começa a perceber a virada da situação. Capítulo 14, no versículo 1, ainda em 1 Samuel, diz assim: sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, não fez saber ao seu pai. O príncipe tomou uma decisão, né? A decisão dele é: vamos encarar os 336 mil. Vão ser, só tem dois, só nós dois agora. Vamos encarar, vamos lá, na guarnição deles. Vamos encarar o acampamento dos filisteus. Não vamos ficar aqui esperando, não. Nós vamos para cima, vamos atrás dele. Ele tinha convicção. Para ele tomar uma decisão como essa, ele tinha convicção de que o Senhor podia, né? E o Senhor o chamava para a batalha. Ele pensou assim: chega de ficar nessa angústia aqui, esperando a morte chegar. Espera aí. Não vou ficar aqui parado esperando, não. Vamos lá, vamos resolver essa parada. É nós dois. O rei estava angustiado, talvez andando de um lado para o outro, lá dentro da tenda, sem saber o que fazer. Alguns, nesse momento, ficam realmente caminhando, né? Acho que era assim que estava Saul. Jonatas, ao contrário de Saul, ele pensou, talvez Saul ficou esperando, né? Será que não aparece um Davi aí para resolver a situação? E ficou de um lado para o outro pensando numa solução. Jonatas pensou: a solução pode ser eu. Eu resolvi que eu posso ser a solução. Eu acredito nisso aí. E levou aquele pensamento à ação. Vamos lá. Chamou seu escudeiro. Vamos lá. Irmãos, todas as decisões que nós tomamos na vida têm consequências. Todas. Até mesmo ficar parado é uma decisão. E as consequências nem sempre são boas. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui na praia, levado, né, para a praia, criança, e eu fiquei com muito medo de entrar na água.
Quando eu resolvi entrar na água e a onda estava, né, estava um pouquinho agitado, aí eu entrei na beira da praia, assim, da água, né? E de repente eu vi as pessoas correrem, porque lá vinha uma onda. Algumas correram, saíram da água e outros correram para cima da onda, para furar a onda. E eu não sabia exatamente o que fazer, eu fiquei parado. E aquela onda quebrou em cima de mim. Eu lembro que eu vi as coisas rodarem. E eu acordei com a boca cheia de areia, né? Ficar parado também é uma decisão. E nem sempre com bons resultados. O nome, a palavra, o termo Saul, o nome do rei, ele significa, é uma expressão, tenho pedido. Enquanto que o nome Jonatas significa Deus tem dado. Observe que os dois agiram de conformidade com o seu nome. Enquanto Saul ficou lá na barraca esperando, né, tem um pedido, Jonatas disse, não, eu vou buscar. Deus tem dado, Deus já me deu. Eu vou em busca da solução. Eu vou para lá, eu vou encarar esses sujeitos lá, de frente, e eu vou ver o que o Senhor vai fazer. O que é que o Senhor vai fazer através de mim? Em momentos de angústia, devemos confiar que o Senhor, confiar no Senhor e na sua resposta, sempre. Em momentos de angústia, devemos crer que o Senhor age em favor dos seus servos. Devemos lembrar isso. Que Deus intervém na história humana. No Ellen White que diz, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como o Senhor nos tem guiado até aqui e dos ensinos que nos ministrou no passado. Você tem que colocar no momento da angústia, precisamos colocar o Senhor diante dos nossos olhos, lembrar quem é Ele, o que é que Ele já fez, como Ele já livrou, como Ele já ensinou, como Ele já ministrou. Você está numa luta agora? Você está numa luta em que você está em desvantagem? Você se sente encurralado, encurralada? Anime-se, que pode ser agora, a hora da reação. Os filisteus, quando Jonas se dirigiu aos filisteus, ele estava motivado por convicções pessoais, que ele trazia dentro de si, convicção de quem era Deus. E a gente vai perceber isso a partir do versículo 6, capítulo 14, verso 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Isso aí é quase um xingamento. Esses que não querem nada com Deus. Percebe que Davi falou a mesma coisa com o filisteu Golias? Quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Jonas está com a mesma atitude. Vamos lá, vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Esses homens não querem nada com Deus, não tem nada a ver com Deus. Eles são incircuncisos, eles não têm compromisso com o Senhor. Eles estão em desvantagem em relação a nós. Esse era o pensamento dele. Aí ele diz assim, porventura, o Senhor nos ajudará nisto. Isso aqui não é uma palavra de certeza, é uma palavra de esperança. É como se ele estivesse dizendo, se o Senhor quiser, se ele desejar, ele vai nos ajudar nisto. E ele continua, porque para o Senhor, eu gosto muito desse versículo, viu, irmãos? Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Continua, verso 7, né? Então seu escudeiro lhe disse, faze tudo segundo inclinar o teu coração. Está no teu coração isso? Eu estou contigo. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Olha o que está no coração de Jonatas, diante do problema, para enfrentar o problema. Talvez o maior problema da sua vida estava ali, diante dos olhos dele. Humanamente impossível vencer, humanamente. Com os 600, imagine somente 2. Somente ele, porque só ele que tinha espada e lança. O escudeiro estava ali, mas não tinha.
não tinha arma, estava desarmado também. Agora, o seu coração estava cheio de uma certeza. Ele sabia que o Senhor não conhece obstáculos, irmãos. Não existe impedimento para o Senhor. No coração de Jonatas tinha não era essa esperança, não era essa certeza. Para o Senhor, aquilo que é absolutamente impossível e aquilo que é perfeitamente possível, a mesma coisa. Tem diferença entre uma coisa e outra, porque não existem obstáculos para o Senhor. Não tem nada que impeça o Senhor. O Senhor é todo-poderoso. Ele pode qualquer coisa. Ele pode tudo. Quando enfrentamos, irmãos, problemas com a saúde, problema de situação financeira, relacionamento familiar, todos nós somos limitados. Nós temos dificuldade, por isso às vezes nós choramos. Às vezes nós nos escondemos, às vezes nós fugimos, às vezes tomamos decisões precipitadas, porque nós somos limitados. Mas Deus não é. O nosso Deus não é. Essa é a grande diferença. E Jonatas tinha convicção disto. E esta convicção que Jonatas tinha pode nos levar a tomar decisões mais ousadas, porém responsáveis. Devemos agir não de forma à toa, né? Não deveria ser de forma precipitada, como termo que já utilizei aqui, né? Mas devemos agir na dependência total de Deus, confiando inteiramente nele, sabendo quem ele é, o que ele pode fazer, o que ele quer fazer, qual o desejo do coração dele, qual o plano de Deus dele para a sua vida. Você sabe qual é o plano dele para a sua vida? Haja nessa confiança, tenha essa certeza, essa confiança, dependência absoluta em Deus, em sua vontade e na sua soberania. O que deve nos levar à ação é a certeza de que a palavra impossível, ela não existe no dicionário de Deus. Portanto, deve ser riscada do nosso dicionário. Talvez muitos daqueles 600 que estavam ali diziam, não, a gente tem que fugir mesmo, porque é impossível. Não tem como enfrentar um filisteu. Imagine essa multidão aí, como a areia à beira-mar. Por isso fugiram. Estava nas possibilidades deles, que talvez não levaram Deus em consideração, havia essa palavrinha não impossível. Existe, eis o momento que é impossível. É hora de fugir. Esse é o sinal que eu tenho que fugir. Um traço da personalidade de Jonatas que percebemos aqui nesses versículos é que ele não se apegava muito a números, né? Ele podia fazer a conta e sabia que para cada um israelita, contando com os 600, é 336 mil. Mas para ele, ali, era o quê? Era 180 e poucos mil, né? Para cada um. Para cada um, era só 2. Então, a questão para ele com números, né, não era tão importante, porque ele dizia o seguinte, porque para o Senhor não existe impedimento de livrar com muitos ou com poucos, tanto faz. Não é a quantidade que importa para Deus. Ele pode livrar. Se ele quiser, ele pode livrar com muitos ou com poucos. A matemática de Jonas ou Jonatas era diferente. Irmãos, o Senhor pode livrar com muitos, e ele livra com muitos, já livrou com muitos, e é maravilhoso. Aquele momento, por exemplo, em que Eliseu está ali com seu moço, né? Acho que Geazi, ali, e eles se veem cercados, e aquele jovem fica em desespero, né? Aquele moço fica em desespero. E Eliseu disse, não, eu vou orar para que seus olhos se abram, e os olhos dele se abriram. E ele percebeu, como Eliseu disse, que era muito mais do exército do Senhor que estava com eles do que estava com os exércitos lá. Então, ele estava em maioria. É maravilhoso como Deus
livra assim em maioria, mas nem sempre o Senhor livra assim. Aliás, parece que o Senhor gosta mesmo de livrar com poucos. E a gente percebe isso. Davi estava sozinho diante dos filisteus. E era um menino, né? Estava sozinho. Sansão, ao derrotar os mesmos filisteus, estava sozinho e cego. Gideão tinha à sua disposição um exército de 32 mil. Deus disse, é gente demais isso aí, rapaz. Diminui isso, não, vai cortando aí. Ficou somente em 300. Que não precisaram praticamente nem lutar. Quem lutou foi o Senhor. Eram apenas 300 testemunhas. É só para ver o poder de Deus. O Império Romano, irmãos, foi sacudido e evangelizado por apenas 12 homens. E aparentemente não, boa parte deles, a maioria deles, homens semi-analfabetos. Jonatas tinha um plano, e o plano dele parecia até, certo ponto, ridículo, né? Capítulo 14, versículo 13. Então trepou Jonatas de gatinhas, engatinhando, né? De gatinhas, e o seu escudeiro atrás. E os filisteus, cadê? Caíram diante de Jonatas e os seus escudeiros matavam atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Eu acho interessante que ele tinha feito um combinado com Deus. Ele tinha conversado com Deus, acho que ele tinha orado aquela noite toda. Quando eles partiram para enfrentar os filisteus, o sinal era, se os filisteus disserem assim, olha, venha para aqui, se aproxime um pouquinho mais, Deus já tinha entregue nas mãos dele. Mas se os filisteus dissessem, olha, fiquem onde vocês estão, era o sinal de que eles não deveriam avançar. E quando eles apareceram diante dos filisteus, eles zombaram, olha, eles estão começando a sair dos buracos. Lá vem ele, vem aqui, chegue mais perto da gente para dar uma lição para você. Ele disse, olha, isso aqui é o sinal de Deus. E eles partiram, eu acho que eles deram até aquele grito de guerra, com a espada na mão, com o escudo, e saíram correndo os dois. E quando os filisteus vieram, eles se agachavam, eles tropeçavam nele, e o escudeiro, com a espada, ia matando. Isso que diz a Bíblia. Olha que estratégia extremamente simples, que beira o ridículo, irmãos, para enfrentar 336 mil, mas naquela estratégia, eles conquistaram as primeiras 20 pequenas, mas grandiosas vitórias, eram filisteus. E logo em seguida, irmãos, os recursos do Senhor foram colocados à disposição. Olha o que diz aqui, verso 15. Houve grande espanto no Israel, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Se a terra tremeu, houve um terremoto, é porque o Senhor estava presente. Aquela guerra, irmãos, aquela batalha era do Senhor. Jonatas e seu escudeiro eram apenas dois pequeninos, né? Instrumentos do Senhor. Mas foram necessários que eles estivessem ali para que o poder de Deus entrasse em ação e o seu povo fosse salvo. Lendo até o final, versículo 20, 21, 20 até o 23 diz, concluindo a história, então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, tomaram coragem também. E a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus, dantes havia hebreus, que subiram com eles ao arraial. E também estes se ajuntaram com Jonatas, que estavam com Saul, e se juntaram com os israelitas, que estavam com Saul e com Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. E assim livrou o Senhor a Israel naquele dia. E a batalha passou a Bet-Aven.
Depois que aqueles que estavam assustados, assombrados, escondidos, perceberam que o Senhor estava guerreando, que havia um tumulto, um pânico no arraial inimigo, a ponto de estar um matando um ao outro. E resolveram entrar na guerra também. Irmãos, Deus sempre unirá o seu poder à nossa iniciativa. Sempre vai ser assim. Diga ao povo que marche, a iniciativa entra na água. Deus usará suas armas invisíveis, suas armas sobrenaturais. Deus enviará os seus cavalos, seus carros de fogo para nos auxiliar, se nós estivermos dispostos a confiar no seu poder. Se nós entendermos qual é o seu plano, se nós tivermos compreensão de quem Ele é e do que Ele espera de nós, Ele vai estar sempre disposto, vai ser sempre assim. Deus, Ele está disposto a nos livrar, está disposto a nos libertar, não importa qual seja o problema que estejamos enfrentando. Eu não sei qual é o seu problema, quais são as suas lutas, eu sei quais são os meus inimigos, os adversários que eu tenho que enfrentar, hoje eu sei. Os obstáculos que eu tenho que transpor, hoje eu sei, não sei quais são os seus. Deus espera que confiemos nele. Eu queria concluir contando uma história, uns minutinhos que me restam aqui no meu tempo. Quando eu estava no colégio, né, no IAN, primeiro período de férias, eu fui comportar. Eu tinha passado o primeiro semestre e fomos com a turma para o estado de Goiás. Eu fui com meu parceiro, pastor Edmilson, né? Está aqui na Bahia também. Nós dois começando a mesma turma e na hora da divisão dos lugares onde que ia, eu não sei por que razão, não lembro se alguém deu alguma indicação, mas apareceu a cidade de Rubiataba. Não sei se alguns aqui conhecem, alguns goianos aí devem conhecer, turma aí deve conhecer. Rubiataba. Não sei por quê, mas fomos para Rubiataba. Nós estávamos vendendo, irmãos, as belas histórias da Bíblia. Quem conhece sabe que é um material que não é um material barato. É uma coleção de 10 volumes ilustrados. Na época era top das galáxias, né? Era um material melhor que se produzia na Casa Publicadora Brasileira, nossa editora. Mas era um material que não era barato. E para piorar um pouquinho, para a gente ver com uma situação parecida com a dos filisteus, né? Nós estávamos na transição acho que era Cruzado Novo, não lembro qual era a moeda, né? Eu nem pesquisei aqui agora para citar, mas estava sendo mudado para o real. Então estava naquela questão das URVs. Então qualquer negócio que fosse fazer, tinha que pegar aquele valor em URV e para saber quanto ele custava, teria que multiplicar por 2.000 e não sei quantos lá. Da moeda, que acho que era cruzado, me parece. Era cruzeiro, não lembro mais, né? Então, a coleção era 600 URV, irmãos. E quando alguém ia comprar, primeiro ele fazia o cálculo para ver quanto é que dá isso, multiplicado por 2.000 e não sei quanto. Brincadeira. O rapaz, isso é caro demais, meu Deus do céu. Então nós ficamos, eu e o Edmilson, ficamos um mês sem vender absolutamente nada. Primeiro semestre. A angústia começa a tomar conta do nosso coração. Não, a gente tem que mudar de cidade então, porque não está dando certo aqui, não está conseguindo. Porangatu, outra cidade ali pertinho. Mudamos para Porangatu. Chegando lá, irmãos, não conseguimos vender nada. Demoramos menos tempo lá. Aí fomos para o Tocantins. Fomos para a cidade de Gurupi. Lá encontramos o pastor Elton Hermes, nos deu todo apoio. Época da Copa do Mundo, 94. Assistimos ali alguns jogos da Copa do Mundo na casa do pastor Elton. Ficamos na casa dele. Ele não nos deu algumas indicações, vendemos uma coisa ali, outra coisa pouca. Mas nós tínhamos um alvo, tinha que voltar para o colégio. Tínhamos que vender o suficiente para nós dois podemos voltar para a escola. Precisamos de dinheiro para a nossa família, para pagar as nossas dívidas com a escola.
E o valor não era baixo. E já estávamos já finalzinho das férias, praticamente faltando 15 dias, tínhamos vendido absolutamente nada. Angústia tomando conta do coração, irmãos. Saímos dali, fomos para Anápolis. E em Anápolis, alguém disse, rapaz, eu tenho um contato aqui de alguém em Brasília. Se você for lá, você vai vender a coleção para esse alguém. Rapaz, eu vou sair daqui para ir para Brasília, gastar dinheiro que eu não tenho. Eu estava pensando em voltar. E o Edmilson, pastor Edmilson, a angústia tomou conta do coração total. E ele disse, rapaz, eu vou voltar. Vamos embora. Eu vou tentar vir lá com minha família, arrumar um jeito lá, eles vão conseguir me ajudar. Eu não tinha quem pudesse me ajudar. A família muito pobre, né? Como a dele também. Mas eu não tinha a expectativa de que alguém pudesse me ajudar. Eu orei ao Senhor lá em Brasília, em um frio, irmãos. Eu fui sozinho para o Brasil. Não fui com o Edmilson. De Brasília, resolveu voltar. Eu disse, eu vou ficar. Eu vou até o final das férias. E ali orei ao Senhor e disse, não é possível. Porque o curso de teologia acaba aqui agora para mim. Né? Se eu não conseguir, o recurso acabou. Eu não vou conseguir voltar mais. Orei a Deus. E fui fazer o trabalho. Só para resumir, né? Eu fiquei com... Eram pesadas. Eu ficava para cima e para baixo com aquelas caixas de belas histórias da Bíblia para vender. Os dedos já estão todos, né, calejados ali. E quem conhece Brasília sabe que eu não tinha carro, irmãos. Era de ônibus. Às vezes me descer muito longe. Andava muito com aquele material na mão. Eu precisava vender 5 coleções. E naqueles poucos dias que faltavam para eu voltar para o colégio, as aulas já haviam começado. Ia chegar atrasado. Mas só podia voltar se eu tivesse alcançado o meu alvo. E ali naqueles dias, naqueles últimos dias, o Senhor me direcionou para as pessoas certas. Eu ainda lembro o rosto de algumas delas. E para aquelas pessoas estavam ali para me ajudar. Estavam ali colocados pelo Senhor para me ajudar. Eu fechei o número que precisava. Voltei para a escola. 1994. O ano que vem faz 30 anos isso aí. 30 anos. Como é que eu posso esquecer de um episódio como esse, do que eu vivi? Eu conto para vocês aqui agora rapidamente. Eu começo a sentir as mesmas emoções de novo. Angústia, o sentimento de aperto, olhar para os ônibus na rodoviária, né? Que eu andava de ônibus, né? Na rodoviária, e pensando, será que um dia eu vou entrar nesse ônibus com um alvo alcançado? Eu acho que não. Não vou conseguir, não vai dar tempo. Praticamente 30 anos já se passaram. Não posso esquecer desse Deus que cuida de nós. Está disposto a fazer com que o seu plano se cumpra em nossa vida, irmãos. Você confia nele, você sabe o que ele quer da sua vida, o plano que ele tem para a sua família. Tome a decisão nesta manhã. Faça como Jonatas. Acredite nele. Ponha a faca nos dentes e resolva o problema. Precisa pedir perdão para alguém? Põe a faca nos dentes, vá lá, encare. Peça perdão. Precisa perdoar? Perdoe. Precisa conversar? Precisa cortar? Precisa arriscar, apagar, bloquear? Faça. Seja qual for o problema. Confie no Senhor. Ele está disposto, está desejoso de nos ajudar. Diante das nossas angústias, dos nossos medos, diante de nossas preocupações, diante de nossos monstros, a palavra de Deus nos diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quantos gostaria de entregar mais uma vez o coração a ele hoje? A sua angústia, o seu medo, suas preocupações, seus desafios. Vamos orar. Nosso eterno Deus, Pai de amor e misericórdia e de infinita graça, não existem impedimentos para ti.
O Senhor pode livrar com muitos ou com poucos. O Senhor não está limitado a nada. O Senhor pode fazer qualquer coisa. Mas nós somos ilimitados. Nós somos limitados. Nós temos desafios enormes, o Senhor conhece. Nós temos guerras gigantescas para travar. Talvez ainda hoje, obstáculos a transpor hoje, daqui a pouquinho. A guerra está diante de nós, o confronto é inevitável também. E talvez estejamos com medo, nos escondendo, fugindo. Ó Deus Santo, coloca em nosso coração a disposição que havia em Jonatas naquele dia. Que possamos compreender, relembrar quem Tu és. Firmar nossa convicção, não simplesmente no que o Senhor pode fazer, mas em quem Tu és. O Deus de amor que Tu és. O Deus sábio que Tu és. Esse Deus que nos ama. Que essa convicção, essa certeza, essa compreensão, essa consciência possa nos levar a reagir diante de todo e qualquer obstáculo desse dia. Segura em Tuas mãos, nessa certeza que estamos seguros em Tuas mãos, buscando fazer unicamente a Tua vontade. Nos leve a reagir nesta manhã, Senhor. Queremos, portanto, nos entregar a Ti, totalmente. Tudo que somos, tudo que temos, nossos dons, nossos talentos, mas também os nossos medos, os nossos receios, nossas limitações, nossa incredulidade. Queremos entregar tudo em Tuas mãos agora. Que o Senhor nos use, que realize um milagre em nós e através de nós. São as bênçãos que nós Te rogamos nessa manhã, já agradecidos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.